Olá, meus amores! Que prazer estar aqui com vocês, com este programa que eu sou apaixonada, o Novo Feminino. Gente, pensa num ser que tá feliz aqui hoje. Eu tô recebendo um convidado que eu tenho um carinho tão grande por ele, por essa pessoa maravilhosa. Eu tô aqui com o Luigi Abelama. Seja muito bem-vindo, querido! Obrigado, minha amiga, obrigado. Que delícia! Gente, ele é founder, tá? Da MLA Negócios, é isso? Olha, Exatamente. não é qualquer exatamente. nome, gente, tá? Desculpa aí, esse cara é maravilhoso aqui. Eu tô muito feliz de te receber. Amiga, obrigado. Neste né? podcast. Quanto tempo, né? Quanto de tempo? Histórias, lembranças, desafios, É, né? e é tão bacana isso, né? É muito bom quando a gente conhece alguém. E olha só, quanto tempo fazia que a gente não se via, mas é um carinho, é uma torcida, isso é tão bonito. E faz toda a diferença, Faz né? toda a diferença, exatamente. É o que a gente falava aqui um pouquinho atrás, a verdade, né? É, Falta tanto verdade hoje, né? falta, exatamente. Mas ainda bem que pessoas que são de verdade impactam outras e assim a gente vai levando a vida, Ai, né? essa parte é a melhor pra mim. Eu falo que o olho brilha. E olha, gente, vocês me conhecem, né, gente? Você sabe, assim, gostar de alguém de forma genuína tá tão raro hoje em dia, É verdade. não é? É verdade. Não é verdade? É verdade. É verdade porque um dos maiores desafios das relações humanas é você, de fato, querer ter empatia É. para gerar uma conexão profunda e uma conexão com propósito. Só que para você fazer isso, você precisa ser 100% de verdade. E o 100% de verdade é você olhar para o outro, se negando Isso. e realmente servir aquela pessoa. Só que Nossa. tem uma questão muito profunda aqui que é: as pessoas começam fazendo isso, na segunda ou terceira página começam a olhar mais para si do que para os outros. Então isso destrói relações, Tudo. isso encurta distâncias momentâneas que te levam a um abismo profundo depois. E aí a gente sabe o resultado disso, né? Se você só consegue ir até o terceiro passo, o quarto passo, e não consegue dar prosseguimento sendo de verdade, uma hora a verdade sempre aparece. Gente, vocês já sentiram aqui? Eu nem comecei, eu nem fiz a primeira pergunta aqui. E a gente tá na. Vai ser filosófico, vai ser profundo, é intenso, porque é isso, é a vida como ela é, não é? E eu queria que você se apresentasse aqui com a pergunta clássica que eu gosto de abrir, tá? Este programa. Quem é você, Luigi Abelama? Muito boa pergunta. Luigi Abelama teve várias fases, mas o Luigi Abelama de hoje é um cara que prima por ser ele de verdade, não deixar em hipótese alguma que questões externas, pessoas, eu digo, ciclos sociais, fontes originárias de negócio, que nada tire ele de quem ele é, do cerne que ele nasceu para ser. Por que ele fala isso hoje? Porque ele já foi um cara que fez tudo o contrário, tentando sucesso de uma forma, vários caminhos, como executivo tentando às vezes agradar, mas a maioria das vezes em embates porque queria impor as suas ideias, até um dia eu tomar algumas rasteiras da vida que são mestres que nos ensinam. Sim. Para dizer o seguinte: calma, é devagar, respeite quem você é, se reconecte. Então o Luigi é um cara que aprendeu que eu preciso soltar para poder de fato ser quem eu sou. E aí, em decorrência disso, o Luigi tem a parte profissional como um todo, que 17 anos de carreira executiva nas maiores multinacionais do mundo, voltada para a gestão de riscos corporativos e riscos assistenciais. Então, empresas como Aon, Marsh, Willis, enfim. Grandes empresas. Ou parceiras, ou Redditor, por exemplo, empresas que de alguma forma precisavam primar ou pela saúde ou pelo patrimônio dos seus clientes. E aí, trabalhando com as maiores empresas do mundo, a gente vai aprendendo todo esse jogo que eu falei anterior. Então, às vezes você precisa se impor, outras vezes você precisa entrar numa zona ali de batalha para poder levar o melhor para o teu cliente, que muitas vezes a tua diretoria, a sua gerência está olhando mais o resultado do que de fato a geração de valor. Então eu fui entrando em sintonias que não eram legais, trazendo o lado do Luigi verdadeiro também para essa pauta. Mas em resumo, eu aprendi que em 17 anos existem inúmeros caminhos para se fazer inúmeras questões voltadas a negócios, a marketing e a geração de valor. E eu escolhi por mim mesmo, que é sair de uma questão de
de síndrome do pânico, de crise de ansiedade, e falar, olha, hoje existem pessoas e empresas que precisam do que eu tenho para ajudar, para oferecer, Perfeito. e é isso que eu vou oferecer. Desde um posicionamento forte para poder mostrar quem de fato eu sou e não ficar refém de nenhuma situação, até escala em vendas e escala em marketing. Você sabe, querido, brilhante o que você trouxe. E eu gosto dessa coisa que você, né, de cara já colocou, de verdade. Negócio, gente, vendas. Vendas precisa de verdade. Venda é relacionamento, é troca, não é? Total. É isso. Se você não aprendeu isso, por favor, né? Entenda que você precisa olhar para o ser humano. Porque nós não somos robôs. E olha que ele trouxe brilhantemente ali as fases dele, na tua trajetória, da tua carreira, os papéis, os diversos papéis que você precisou, Sim. que te trouxe hoje, né? O Luigi hoje, essa pessoa maravilhosa, esse empreendedor, este, né, founder, olha só, apresentador, este olhar, tudo isso que ele trouxe, tudo isso que você, né, viveu, experimentou na tua vida, hoje você ajuda pessoas, empresários, por conta da tua história. Total. Por conta da tua história, das tuas escolhas, da tua experiência, o teu olhar, aquilo que deu certo, o que não deu certo. Esse é o diferencial. E que muita gente não consegue enxergar, né? Gente, isso é tudo. É muito importante isso, olhar, sempre... Eu, como psicóloga, eu adoro ouvir a história, porque é a história que conecta. O Luigi hoje é tudo isso. Exatamente. E daqui 10 anos, você vai ter mais uma bagagem ainda. Nós estamos sempre nesse processo lindo. Assim são as empresas também, ou não são? Exatamente. Não e é? esse ponto que você colocou é importante, porque o que a gente começa a perceber quando você volta o teu olhar para quem você é de fato e implementar isso em todas as áreas da sua vida. Que quanto mais você sabe, menos você sabe e menos acesso você sabe que tem à universalidade de coisas que você pode desfrutar. Então você acaba se tornando um apaixonado por conhecimento, e o conhecimento verdadeiro está muito embasado nas histórias de vida das pessoas. Exato. E a gente tinha uma dificuldade, porque quando a gente queria posicionar isso na carreira dos founders, dos CEOs, executivos, enfim, empresários, essas pessoas normalmente não têm muito tempo disponível para parar, gravar, contar essa história, falar do empreendedorismo, trazer o que de fato eu tenho de produto e de serviço que impacta a vida das pessoas. Então, o que a gente começou a perceber? Eu preciso achar um tempo de qualidade para mostrar o porquê que isso é importante. Fazer isso, quais são os impactos. Não fazer isso, quais são os impactos. Perfeito. Para que ele entenda que não é uma questão financeira, mas é uma questão de conexão. Então, o posicionamento é isso, né? Eu me posiciono de A para B. Esse B não quer dizer que ele é diferente de mim, muito pelo contrário. Ele vai olhar questões que ele se conecta, que são princípios, valores, formas de execução, metodologia, processo. E tudo isso faz com que as coisas comecem a se conectar de uma forma profunda. Agora eu vou te fazer algumas perguntas aqui, porque eu não entendo direito. Aliás, você já me explicou várias vezes, né? Em alguns momentos. Mas eu acho que é interessante colocar assim, porque você trouxe, tem metodologia, tem a história, várias coisas que você trabalha ali com o empresário, Sim. certo? Quando você está com ele na tua frente. Mas uma curiosidade minha, eu acho que talvez deva ser a tua curiosidade também. Essa questão de sucesso com toda a expertise que você tem. Quem é você? Quem é aquele empreendedor? A história dele conta para o sucesso da empresa dele? Sim ou não? No teu ponto de vista. Totalmente. E é o que mais fica fora hoje em dia. Perfeito. Vamos dar um exemplo muito claro, tá? Pensa em qualquer empresa que você conhece que é muito bem sucedida hoje. Uhum. Você lembra, por exemplo, de uma Coca-Cola? Você não lembra do refrigerante. Você lembra de momentos em família, aquelas propagandas de Natal. Sim. Então, o que remete àquela conexão? Eu mexi com o inconsciente coletivo contando a história de algo que faz com que você tenha uma interação familiar. Então, eu envolvo... Você cria um momento, uma experiência. Um momento de experiência que conecta a parte emocional. Uhum. Então, eu vou fazer uma neuroassociação
ligada à família e um produto que é motivo para estar em família. Então, quando eu lembro da marca X, eu lembro de que é um produto que me conecta a momentos incríveis em família. Perfeito. Aí eu vou para uma Red Bull da vida, por exemplo, são momentos de ação, de adrenalina, força. Então, eu não bebo um energético, eu vivo uma jornada de experiência que me leva à adrenalina, à aventura, a desafios. O famoso arquétipo do herói, o arquétipo do fora da lei. Do fora da lei, já. Então, quando eu entro nesse momento, eu preciso que aquele microempreendedor ou o empresário de médio porte, ele tenha consciência de que a jornada do herói dele para se tornar talvez um governante, um sábio, um mago, independente do nível arquetípico ou camada que ele esteja da sociedade hoje, ele contar a história dele, ele está envolvendo essas pessoas de forma ativa e intencional, conectando os princípios, os valores, as questões de que pessoas como ele, iguais, que querem passar pela mesma jornada de experiência, não sabem como fazer, tem alguém que te mostra e fala assim, olha, eu te pego aqui de onde você veio, porque eu passei por isso, eu te levo até o ponto B e vou te mostrar tudo o que você vai passar de dores, desafios, oportunidades, e te dou o remedinho para cada uma delas. E você vai passar e tá tudo bem. E você vai poder fazer depois isso para outras pessoas. Agora, gente, olha aqui, fica aqui dentro, assim, naquela coceirinha para perguntar assim, né? Porque eu imagino sempre a pessoa que está assistindo a gente, que talvez ela não entendeu. Então, eu vou trazer, quero que você coloque assim, né? Dando um exemplo na prática. Tá bom. Tá? Então, você chega lá, muitas vezes o teu cliente não sabe, não tem essa consciência da marca dele. Olha, eu vendo taça. Sim. Tá? A minha empresa é de taça, Luigi. Eu fabrico taças, tá? Ó, eu tô representando muito bem, né, gente? E e aí? Aí você vai mostrar o que pra mim? Que isso eu posso requintar, eu posso fazer com que essa taça dourada seja um objeto de desejo, como vamos pensar nós mulheres aqui, né, gente, que a gente adora uma Chanel, uma bolsa, uma Louis Vuitton, uma marca assim. É mais ou menos isso? É um pouco disso. É importante contar, independente toda empresa deveria ter uma história, assim? Toda empresa tem uma história e ela tem a história de quem a fundou, que acaba sendo incorporada a essa história. Sim, mas o dono da empresa, muitas vezes, ele tem consciência ou não? Não, ele não tem consciência. É isso. Por que ele não tem consciência? Porque ele começa normalmente um negócio pensando em deixar uma carreira de CLT, uma carreira executiva. Entendi. E fiquei determinado tempo numa empresa, aprendi aquele ofício, agora eu vou fazer isso para mim, para que eu consiga ter os meus clientes e ter o quê? Em primeiro lugar, primeira necessidade básica lá da pirâmide de Maslow. Sim. Preciso sobreviver. Sobrevivência. Depois da sobrevivência, eu vou entender que eu tô comendo meu churrasquinho, eu tô fazendo as coisas no final de semana, viajando com a família. Peraí, aqui eu acho que eu já posso dar um passo a mais. Cada um desses degraus começam a vir necessidades e ambientes diferentes. Uma pessoa que só queria subsistir está convivendo com a família, com aquele ciclo social daquele momento. Uma pessoa que começa a viajar e desfrutar em família, porque as coisas estão indo bem, começam a conhecer outras pessoas que estão fazendo essas mesmas coisas. Sim. Só que essas pessoas estão com pensamentos mais elevados. Normalmente a sua vida pessoal está num nível de valor um pouco diferente. E aí o ser humano, como qualquer pessoa que existe hoje na face da Terra, quando vê algo bom, algo novo que pode modificar a sua vida, vai tentar buscar isso de alguma forma. Então esses caminhos e essas escadas que vão te levar para um próximo passo, se elas estiverem bem fundamentadas, vai fazer com que você queira subir esse patamar. Sim. Só que não contar como essa história aconteceu é praticamente como se você estivesse apagando quem você é. Nossa, que incrível isso. E é isso que você precisa... Você que está assistindo a gente, você precisa estar atento ao seguinte. Não tem problema nenhum você começar um negócio com algo que você aprendeu. Mas vamos dar um exemplo da taça que você falou. Sim. Vamos imaginar que eu estou trabalhando numa fábrica que fabrica essas taças e vende para o mercado. Sim. A primeira pergunta: por que você escolheu fabricar uma taça? Aí a pessoa falou assim: olha, eu trabalhava numa fábrica que fazia taças, via que o custo-benefício era muito baixo e pensei o seguinte: existe uma forma de eu ajudar a mim e a minha família a ter um futuro melhor. Só essa frase aqui já é um contexto inicial de um storytelling para eu começar a trabalhar. Ok, ela começa a fazer as primeiras vendas.
Aí vem uma pergunta que é extremamente desafiadora. Você disse que queria fazer isso e queria colocar isso em prática, certo? Quais foram as dificuldades que você encontrou para fazer isso? E quem você conheceu da sua personalidade real, desafiando-se todos os dias para conseguir fazer isso? Você teve medo fazendo isso? Você recebeu quantos nãos? Quem foram as pessoas que te humilharam? Quem foram os mestres que chegaram com inúmeras questões negativas contra você, que na verdade, fazendo exercício de alta consciência, era em seu favor para te preparar para aquilo que você vai ter lá na frente? Ok. Começou a entender tudo isso? Conta essa história. Perfeito. Contratou time, está ampliando, você está transbordando na vida dessas pessoas. Sim. Qual é a história de transbordar na vida dessas pessoas? Então, o poder da taça era o poder ter uma vida melhor em família. O significado, é isso? É o significado. O desejo, o sonho, o significado. Uhum. Eu quero vender essa taça para dar uma vida melhor para minha família, para os meus filhos. Agora já não é mais só isso, agora é transbordar na vida das pessoas, porque o cara que vai vender essa taça, a pessoa que vai fabricar essa taça, ela vai entender que essa história se conecta com a dela, ela faz parte do todo, então ela vai transformar a família dela, os familiares dela. Depois disso, eu vou mandar isso para o mundo inteiro, como saiu do Brasil, de São Paulo, para o estado de São Paulo, para o Brasil. Então, essa história ela se transforma dia após dia e você precisa aprender a contar essa história sempre, porque existem pessoas que precisam ouvir essa história, que estão no patamar que você já esteve, e elas precisam desfrutar disso, para que elas tenham a esperança de também conseguir atingir o mesmo objetivo. Que incrível! Agora, na prática, aqui, quero também ouvir de você. Vamos pensar aqui, eu atendo muitas mulheres, né? Trabalho com mulheres, mentoro mulheres. Os homens que são mais durões, completamente diferente. Existe resistência, porque nós mulheres a gente gosta de contextualizar. Tá aqui eu contextualizando, viajando na pergunta e tal. Os homens, eles são mais práticos, muitos, né, gente? A gente não pode generalizar, mas é uma característica de praticidade, né? E existe resistência ou não, né? Para chegar num empresário e falar, não, será que isso é besteira? Existe isso ou não? Se enfrenta? Todo posicionamento, a pessoa precisa estar em um determinado momento que ela sinta a falta de algo que ela não sabe o que é. Perfeito. Então é uma necessidade inconsciente. E existem as pessoas que eu falei aqui de grau executivo que já vivem e sabem que elas precisam disso, mas elas não têm tempo para poder colocar isso em prática. Nossa, que bacana. Então são dois momentos. Vamos falar do momento mais fácil, que é desse cara que já sabe que tem um problema e precisa resolver. É duro. Normalmente o homem tem essa questão do processo emocional mais difícil. Eu preciso ser um super-herói, eu preciso estar blindadão ali para fazer acontecer. Não pode chorar, né? Aquela coisa toda. Só que o que acontece? Assim como eu falei de quem começa a trabalhar, que começa a ter desfrute, começa a olhar para cima, esses caras que já têm uma carreira consolidada começam a ver que as pessoas que estão acima dele, seja um orientador, seja alguém que é, por exemplo, que presta uma consultoria como uma mentoragem, alguém que está acima desses caras, já saiu desse prisma. E esse cara tá falando com eles o dia inteiro de que, calma, você tem que desacelerar, você tem que ter um olhar mais voltado pro todo, você precisa voltar para si e parar de ser tão reativo. Essas questões todas fazem essa pessoa pensar. Ter consciência que algo precisa ser feito. Quando eu chego para essa pessoa, perfeito, eu tenho que dar esse tipo de recado, porque eu acabo sendo um mentor desse cara. Sim, perfeito. Aí ele vai falar assim, tá, mas como que eu faço isso na prática, Luíde? Que é a sua pergunta. Vamos lá. Deixa eu te contar uma coisa. Você já parou para se imaginar como seria você contando a sua história para pessoas que têm um olhar diferente do teu? Que incrível. Que de repente olharam para você em determinado momento falando, esse cara é um agressivo, esse cara só cobra meta, esse cara só faz isso, isso e aquilo, só vai pro lado negativo. Você já imaginou essa pessoa saber que o teu principal desafio lá atrás, você teve que se distanciar dos seus filhos e morar num outro país? As renúncias que você precisou fazer. A solidão que é ter um cargo de liderança. Imagina o seguinte, cada uma dessas pessoas te julgam porque elas têm um olhar específico delas contra você. E isso eu tô falando do cliente interno, que é o meu colaborador. Perfeito. Quando eu vou para o meu cliente prospect ou o meu cliente já dentro de casa, que é o meu advogado de marca, eu tenho outras formas de ramificar essa mesma informação.
Se eu estou hoje com você e você é minha cliente, eu preciso que você entenda o seguinte. Não adianta ser só advogada de marca. A advogada de marca, ela abre outras possibilidades para prospecção em outras empresas concorrentes. Mas quando eu trago esse apelo emocional contando essa história e mostrando por que eu tenho princípios e valores que geram empatia, conexão e propósito, essa pessoa ela tem 52% mais oportunidades de só pensar na sua marca para qualquer solução que ela pensar dentro do segmento dela. Então eu aumento a forma de enraizar essa mensagem de uma forma tão profunda que é como se eu fosse alguém, um ente querido da família. Eu não penso só em negócio. Eu penso o seguinte, essa pessoa passa pelo que eu passei, ou essa pessoa ela tem princípios e valores como os meus, e por isso eu não vou abrir mão de estar com ela. Perfeito. Porque nos bons e nos maus momentos a gente fica com aqueles que são como a gente. Exatamente. Como que eu construo essa história? Aí a gente tem uma técnica específica para fazer isso, é um modelo replicável, que a gente conta a história com técnicas de ancestralidade, com técnicas de psicologia, de neurociência. Perfeito. Tudo bem descrito para que a própria pessoa viva um processo de cura no momento onde ela está contando a história dela. Que incrível. Imagina você falar desde pequeno. Sim, Olha, porque você pai, transforma. Você transforma. Você ressignifica. Então eu tô vendo. Vamos ver se eu entendi aqui, tá? O empresário te contrata ali, constrói, vai dar significado pro produto dele. Exato. Tá? Ele vai construir uma história em que outras pessoas vão se conectar, porque quando a gente escuta uma história, você fala, uau, tem a ver comigo. Isso. Eu gosto disso. Faz sentido. Então ele amplia muito mais a conexão. Totalmente. É isso? Isso. Amplia. Nossa. E tem sempre uma coisa que é importante dizer. Porque é o mesmo cenário que eu te falei, pode ter uma pessoa que quer fazer isso para ganhar dinheiro. Sim. Mas eu acho que a mudança deve ser diferente, porque é o sentido, o significado da vida dele também. É isso aí. Até ele entender que não é sobre o dinheiro, mas é sobre quem ele é e quem ele pode impactar. Adoro. A grana é consequência, porque quando Exato. você... Aí eu vou pro exemplo agora de quem não dá o valor para isso, mas que tá com a pulguinha atrás da orelha começando a pensar nessa situação. Sim. Essa conversa, pega aí, marketing digital, pessoas que têm até 25, 26 anos, de 30 anos para cima, isso já é uma coisa muito mais absorvida até por conta da experiência de vida. Sim. Você toma muita pancada, você negocia com muita gente passa para trás, outras você tem sucesso, mas até os 30 você tem algumas pancadas que te fazem refletir e olhar para dentro. Então, o ponto é, quem não olha para isso ainda, essa pessoa começa a falar, não faz sentido, não sei o que, você vai mudar a narrativa para explicar para ele por que isso faz sentido. Aí o que eu vou pegar? Vou pegar dados estatísticos do que eu acabei de te falar. Aí, por exemplo, pega um cliente nosso que falou assim, olha, não vou fazer isso aí não, pra quê? Eu vou parar 1h30 pra fazer isso. Deixa eu te falar, 1h30 sua vai fazer, dando o mesmo dado que eu te dei, vai fazer você ter um advogado de marca. Pega aí, da sua base, dos seus 1.000 e poucos clientes, quantos são advogados de marca? 80%. Imagina esses 80% tendo um engajamento de 52% a mais de nem cogitar te trocar por outra marca, porque tem um processo emocional totalmente vinculado a você. Fideliza o cliente. Além de fidelizar, o que esse cara vai fazer? Qualquer pessoa que ele vê com uma dor semelhante, ele vai indicar. Aí o que vai acontecer se você tiver aqui um processo de 52% de pessoas indicando além do que você tem hoje? Agora, vamos lá. Isso é só a ponta do iceberg. Pega essa mesma pessoa e cria uma estratégia de gravações de depoimento do que foi para essa pessoa se conectar emocionalmente, tendo resultado financeiro, impacto na vida dessas pessoas que são familiares desse empresário, que são colaboradores desse empresário, ele contando isso para quem você está fazendo um trabalho de engajamento e de prospecção em vendas lá na frente. Muda tudo. Muda tudo. Muda todo o sistema, a forma de enxergar o negócio. Mas eu acho que me corrija se eu estiver errada, tá? Mas além dessa transformação que o caixa desse cliente vai mudar. Vai mudar. Ele vai ter uma diferença ali, né, incrível. Com certeza. Mas o significado da vida dele, da atividade dele, muda também isso. Muda também. Muda porque se a pessoa for fazer isso pelo dinheiro, a mensagem fica muito travada e vaga. Fica vaga. E o ser humano... Não conecta. Vamos falar aqui a parte agora
cognitiva da gente, né? Mais do que 80% do que a gente faz é comunicação não verbal. Exato. Então, se eu estou conversando com você aqui e eu estiver representando o que eu estou falando, eu posso falar o mais bonito que for com a... Não conecta. Não conecta. Então, só de você contar essa história para a própria pessoa que não acredita, que aí vem o X da questão de onde conecta, quando ela vai... São as objeções, porque tem, gente, tem. Tem objeções. Óbvio. Quando ele aceita gravar, ele passa por esse processo que é terapêutico e de posicionamento para ele se reencontrar, eu vou te falar assim, ó... É lindo. Mais de 40 pessoas já passaram com a gente nessa segunda temporada e na primeira temporada. E tem muita gente ainda para gravar. Mas os mais céticos, eles chegam no final e... Os mais duros e céticos, tá? Vamos reforçar isso. Você vê a lagriminha escorrendo. Gente, olha a coisa mais linda. Eu fico emocionada porque eu sei que isso é real. E eles... Porque cara, não é? Você quebra tantas crenças, tantas amarras, tantas couraças. Isso aí. Somos todos iguais, em estágios diferentes, com crenças diferentes. Exatamente. Mas nós somos humanos, a gente sente dor. É humano, a gente não é robô, não. Não é? Infelizmente, é o que você falou, essa coisa de ser de verdade. Eu não consigo mudar meu jeito de ser. Eu sinto as coisas. Sim. Isso é importante. Totalmente. Né? Tá aí, a gente não sabe o que vai acontecer com tanto robô agora. Que bom, maravilha isso, né? Tá tudo muito, inteligência artificial tomando conta, é maravilhoso, mas isso, o olhar, essa lágrima, esse sentido, é aquela pessoa que nunca teve a oportunidade de contar, talvez nem imaginou que tivesse uma empresa tão grande, com tantos funcionários, que tivesse tão bem financeiramente, porque era um cara que veio da roça muitas vezes, sem oportunidade nenhuma, que o pai trabalhava na lavoura ali, e hoje tem um império. E aí ele tá dando uma entrevista contando, sabe assim, é validando, é mostrando assim, é você que tem que se aplaudir. É isso aí. Não é lindo? É isso aí. E isso é só a ponta do iceberg. Maravilhoso. Esse processo que eu chamo de processo de cura, eu não falo isso pra ninguém, tá? Eu tô abrindo aqui por conta dessa sinergia que a gente tá falando. Sim. Mas é importante o público saber disso. É um processo de cura porque toda vez que eu faço esse trabalho de voltar para quem eu era como criança, e volto para esse momento atual e falo, olha, independente de um problema que eu tive com pai ou com mãe, independente da experiência que eu tive, hoje eu como adulto, eu te dou a liberdade de você sair ali daquele passado e se curar. Automaticamente vai desatando outros nós para você ter boas relações com seu pai, com sua mãe, com sua família. Quando a pessoa termina de gravar e acontece isso, qual que é a principal expectativa dela? Como ficou isso gravado? Porque eu quero que aí a pessoa já vê aquilo, ela já entende o que é aquilo. Ela fala assim, eu quero que minha empresa veja, quero que meus funcionários vejam, eu quero que os meus clientes vejam. Aí eu viro e é sempre dessa forma que eu tô te falando. Eu falo assim, calma. A maior experiência que você vai ter vai ser quando você sentar com a sua esposa e os seus filhos e você tirar um momento de qualidade para você ver essa 1 hora de gravação e ela te questionando. Então, naquele período que eu briguei com você, que aconteceu isso, isso e isso, você tava passando por isso. Vem cá, me dá um abraço, não sei o quê. Nossa, que incrível! É uma cura, é porque assim, ó, você se permitiu e se abriu para você se reconectar. E a gente tá falando de vendas e marketing, tá, gente? Olha isso! Isso é posicionamento para vendas e marketing e tem, assim, ó, 90% das empresas que eu conheço, que não são de grande porte, não dão ainda valor para isso. Mas a gente tem um projeto para acabar com isso. Vem coisa boa aí. Vem coisa boa. Então eu consigo mostrar isso em qualquer cenário, sendo eu pessoa física, executiva e quero comunicar isso para as minhas plataformas digitais, seja LinkedIn, seja Instagram, seja YouTube, eu posso fazer. Eu sou uma empresa e quero fazer isso, eu faço isso para os meus executivos, eu mostro cada área como funciona, o porquê que funciona assim, aonde eu tive problema por não fazer o que eu estou fazendo hoje. Então deixa eu entender aqui, ó. Que tipo de cliente é o teu cliente ideal? Que contextualiza aqui. A empresa fala, mas eu não entendi direito ainda o que ele faz de verdade, né? Que tipo de cliente poderia falar assim, nossa, preciso de você, Luíde? Olha, o meu cliente ideal hoje é o cliente que se posiciona como diretoria, como C-level e como executivo. Perfeito. Seja ele empresário fazendo isso, ou seja ele trabalhando numa grande corporação e fazendo isso. Essas pessoas têm normalmente o apelo
e já estão mais prontos para receber essa informação. Luigi, mas você, por exemplo, você não pega uma puta de uma loja legal, um médico. Não, a gente faz isso, até porque o advogado, o médico, essas pessoas têm o seu negócio, são estruturados, Sim. só que não tem tempo para fazer isso. Isso. Então, o que você faz? Você consegue trazer essa comunicação para eles também. Perfeito. Então, por isso que é o empresário, seja ele de saúde, seja ele do ramo que for. Sim. Não tem assim, ó, eu trabalho com o ramo X e Y. Não, eu trabalho com executivos, com diretores e trabalho com pessoas que são empresárias e que querem fazer isso. Por quê? Porque eu já cheguei num patamar que ou eu estou num processo de reestruturação de algo que já deu muito certo, Sim. ou já estou muito bem posicionado e preciso de alguma forma dar um restart, fazer alguma coisa diferente que eu não estou pensando e que eu já deveria ter feito por conta de toda uma história que eu já tenho. E aí o ouro está aí dentro, porque tem inúmeras oportunidades. Uhum. Esse leque, ele se abre para você devolver essa experiência para um cliente seu, para um parceiro seu, para um funcionário seu que tem uma história que conecta com o que você falou e está ali desde o começo com você. Nossa, incrível. Assim, é você fazer um talk show sobre a área, para cada um contar a sua história dentro daquele determinado segmento. Então é uma infinidade de oportunidades que começam dessa originalidade, que é ter um processo de autoconhecimento para poder fazer marketing, fazer vendas, com um apelo totalmente de geração de valor. Depois, quando você tiver um momento de mostrar... Aliás, o Lucas, você coloca aqui as redes sociais, mas olha, eu vou colocar a rede social aqui, mas eu quero te fazer uma pergunta. Aqui só mostrando algumas coisas, tá? Se você puder descer, ó. Pessoas que fizeram parte desse processo que talvez vocês conheçam. Então aqui a gente tem o Caíto Maia, da Chili Beans, o Bruno Patriani, da consultora Patriani, o Luan Pereira, que é diretor América Latina da Willis Towers Watson. Aí a gente tem aqui uma das maiores empresas de tecnologia, com o Igor, ele é um dos heads da operação lá. Mas se você descer um pouquinho mais, não é nem isso que eu queria mostrar. É aqui, ó. Pode descer um pouco mais. Método MLA. Que é para mostrar a logo. Quando a gente achar a logo aqui, a gente para. Pode descer. Nossa, quanta gente. Muita gente que já participou. Eu acho que a logo só vai ter aquela lá de cima mesmo. Pode descer. Não tem. Sobe naquela de cima lá mesmo que não dê pra ver, dá pra você entender a base. Volta um pouquinho. Volta. Aí, aqui, ó. Aqui. Aí. Não precisa clicar não. Então, eu sei que não dá pra todo mundo ver, mas está escrito na base: empatia, conexão e propósito. O que é importante saber disso? Tudo isso que a gente falou aqui, se não tiver a empatia da forma mais verdadeira possível, você não gera conexão profunda com o teu cliente. Sim. Se eu não gero conexão profunda com o meu cliente, eu estou mostrando para ele o quê? Que eu tenho um interesse em só ganhar aquele dinheiro dele, executar e sair, ou nem executar como eu poderia. Sim. Quando ele entende que eu estou num processo de lealdade com ele ali, que eu vou até o fim com ele, dando certo o meu lado ou não dando certo muitas vezes o lado dele, mas que a gente vai se ajudar no processo para que tudo dê certo no final, ele conecta o propósito da vida dele, da empresa dele com o meu. Isso é o que a gente chama no box de um nocaute perfeito, pro bom sentido. Porque quando ele enxerga que eu tô 360 com ele... É um relacionamento. É um relacionamento. É um baita relacionamento, não é? Além de ser um baita relacionamento, é a base do que a gente faz para trazer a atração desse cliente para poder nos conhecer. Não, e olha que interessante, porque você se conecta com esse cliente, você já mostra de cara na tua conexão com ele o que ele vai ter que fazer com o cliente dele. É isso aí. Não é? É isso aí. Perfeito. Eu quero mostrar só, se vocês puderem subir um pouquinho lá no início, tem aqui o Igor. Tá. Esse daqui, se você puder colocar o áudio, tá? Esse era aqui, esse do meio? Esse aqui. Ele é um cara, ele foi um dos... Toma até a liberdade, tá, Igor? A gente já falou sobre isso. Inverter a ordem, agora eu vou falar no início. Tem inúmeras pessoas que precisam ouvir o que você vai falar aqui hoje, cara. Então, eu te digo que é um privilégio você contar a sua história, para você até reviver situações e emoções que já te impactaram, mas tenha certeza que também de certo ponto, é uma responsabilidade sua, porque inúmeras pessoas nasceram e precisam ouvir para o desenvolvimento delas o que você tem para oferecer para a gente hoje. Então eu me sinto privilegiado por isso e eu que agradeço a tua presença aqui. Tá? Como eu digo sempre no final, tá ótimo.
Aqui Igor. é o resumo de uma pessoa que estava ainda fechada para esse processo. E ele agradeceu tanto no final, que a gente até se emociona falando disso. Ai, que amor! Ai, gente, tá vendo como é bonito isso? Tá vendo que isso é real, não é, Luigi? Olha que bacana. Difícil. É É muito difícil porque é bacana. verdade. A gente... assim, eu acho que são experiências, apesar da emoção. Eu acho que eu já contei essa história pra você. Eu já fui passado pra trás inúmeras vezes. E isso é um processo de aprendizado. É. Gastei mais de 350 mil reais com gente que me deu golpe, dividido, né? E você entender que a pessoa não fez nada contra você de fato. Aquilo é um problema mal resolvido dentro dela. E ela Exato. fez isso com ela, não com você. Quando você compreende isso, você consegue passar para essas pessoas que estão travadas que fazer isso por ela, pela vida dela e pelo negócio dela, vai transformar o resto. Então, o propósito da nossa vida hoje é isso. Que coisa mais linda! É isso. Gente, é sobre isso. Impactar pessoas, contando histórias. Aqui, é isso. Olha, isso é lindo. As pessoas falam assim, Renata, você gosta de conversar? Eu falo, não, eu gosto de ouvir histórias. Eu aprendo, eu não vou sair igual deste podcast. Entende? Você que está assistindo a gente, qual a semente que a gente deixou aí? Largamos uma sementinha para você de possibilidade, meus amores. É isso aí. É isso. O que ele está trazendo, né, com este projeto maravilhoso, é isso, é plantar. Né? Talvez aquela pessoa, aquele empresário que tomou o golpe, que faliu, que fala, vou ter que recomeçar, vou ter que fazer um empréstimo. É isso aí. Entende? É a tua história, é a minha história. A gente precisou recomeçar quantas vezes? Mas vai, continue. E a emoção que vem, gente, não é uma emoção de um coitadismo. Não, é quando você começa a entender de fato que essas pessoas todas elas se conectaram porque você começa a perguntar, né? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o momento chave que você falou, vou fazer? Eu falei, cara, eu tô passando por isso, isso e isso. Tô passando por isso, isso e isso. Passei por isso, isso e isso. Aí você vê a mesma história em cenários diferentes se repetindo. E é um cara que tá mega bem sucedido como um Caíto Maia da vida, como um Bruno Patriani da vida, como um cara que tá numa luta como executivo ou um empresário que tá ali no começo como o próprio Luciano, enfim, entre outras pessoas que falam assim, cara, eu quero comunicar melhor, eu quero levar o melhor pro meu cliente. E quando ele faz isso, as pessoas começam a ver o quê? Verdade. E a verdade, pra mim, conecta. É a maior fonte que existe de prospecção, de geração de valor. Acabou. Até arrepia. É isso. E é verdade isso. Quando a pessoa vê esse vídeo que a gente mostrou aqui, ela vai se colocar e vai falar assim, poxa, por que aconteceu isso com esse cara? Aí, automaticamente, ela vai mandar uma mensagem pra esse cara, e esse cara vai contar a jornada de experiência dele, ou vai pro episódio dele e vai entender o porquê que aquilo aconteceu. A história dele. Até pra marca. E outra também, porque isso assim, gente, todo material que a gente grava aqui, ele fica registrado, tá tudo no YouTube que eu falo. A gente eterniza histórias. É isso aí. Eternizar histórias. Quando você olha, você fala assim, não conheci minha bisavó. Aí você escuta a história que ela veio da Itália, no navio, não sei o que lá. E você fala, puxa, seria maravilhoso se eu pudesse ouvir a minha bisavó falando. Pensa, hoje com as redes sociais, com isso, né? O nosso trabalho aqui, eu falo para minha filha, teus filhos vão falar assim, a vovó tinha um programa de TV, porque vai ficar. Aí. Então, assim, é eternizar a história. A nossa história de vida muda pessoas. Quantas pessoas me mandam mensagem, deve te mandar também, né, Luigi? Fala assim, cara, eu ouvi essa história, mudei tudo. Ouvindo você mudou minha vida, eu tive coragem. Então, assim, poxa, a gente impacta tantas pessoas que a gente nem imagina. Então, é maravilhoso isso. E a pergunta que eu ia te fazer que eu acho que cabe até neste momento. Bom, né? Que a gente fica vulnerável aqui. Porque a gente é de verdade, tem sangue aqui correndo, né? Coração batendo aqui. Quando você olha para trás,
Porque você, quando vê a pessoa se emocionando ali, contando, o teu convidado contando a história de vida dele, você também tá ouvindo a tua. Exatamente. É o meu papel de psicóloga, quando eu tô ouvindo, eu falo, nossa, eu já passei por... A gente fica na escuta ali, ativa. Você se coloca também e fala, puta, eu já passei por isso, né? Então, quando você olha isso, o que você sente? Sabe aquela coisa assim, ó, gente, ó, vou ser cruel aqui, ó. Cruel nada, tá? Mas sabe aquele momento que nós mulheres, a gente tira a maquiagem, né? Não, mas os homens não fazem isso, mas aquele momento que você deita a cabeça no travesseiro, o que passa na tua cabeça, querido? Eu tinha muito de dúvida disso enquanto a verdade não estava 100% instaurada. Sim. Porque por mais que eu dissesse que eu estava fazendo aquilo de verdade, ainda tinha uma questão de preocupações financeiras, pensando no quê? Putz, isso aqui vai me trazer finança. E como eu sempre fui um cara ligado na parte comercial, então vamos maximizar o mais rápido Resultado. possível. Tem que ser de resultado, não é? Então não era uma questão ainda que estava 100% de verdade. E aí eu comecei a fazer as minhas orações e os meus processos para falar o seguinte: a partir de hoje, se a pessoa não vier com um coração ensinável e ela quiser de fato fazer isso, mesmo que ela queira pagar, ela não vai participar. E aqui foi o ponto-chave. Porque Um posicionamento. o posicionamento de alguém que ensina posicionamento para que as pessoas captem clientes e tenham uma jornada de experiência bacana e interna, que estava aprendendo com esses processos, ouviu inúmeras histórias e começou a falar o seguinte: veio aquela vozinha, né, que muita gente chama de várias coisas, eu chamo de uma voz de Deus falando na minha cabeça aqui, ó. É isso que você tem que seguir se você quiser que as coisas caminhem de uma forma, assim, absurdamente gigantescas. Então, eu vou mostrar pra você quem são as pessoas que têm que estar. E quem não tem que estar, automaticamente não vai dar certo. Que a conexão é um imã, gente, não é? É um O que imã. começou a acontecer? Eu deito a cabeça no travesseiro hoje e falo assim, eu sou um privilegiado por ouvir 4, 5 histórias, 6 histórias por semana, de pessoas que deram muito certo, que passaram inúmeros problemas, inúmeros desafios, que tiveram, como todos nós, medo, que procrastinaram, que tiveram ansiedade. Eu nunca conheci, eu achava que era só eu que tinha crise de ansiedade, só eu que tive síndrome do pânico. 90% de todo mundo que você tá vendo aqui, todo mundo passou por tudo isso. Até entender que solta, meu filho. Deixa acontecer. O deixa acontecer não é você contornar, é você fazer sua parte e deixar que aquilo que você não tem controle, coloque nas mãos de Deus aí e faça a sua parte. O que vai acontecer? E quando a verdade vem como um toque final de uma cereja em cima do bolo, é praticamente você dizer o seguinte: você não tem a certeza absoluta do que você está fazendo? O que é a fé? A fé é a certeza absoluta daquilo que você não pode ver, que você sabe que vai acontecer. Então, não estamos falando de religião, estamos falando de um processo, de uma lei universal, que se você se conecta com isso, as coisas entram em harmonia. Então, eu estava sendo ali antinatural em algumas coisas que eram coisas que eu precisava podar para isso acontecer. Então, eu sou um privilegiado por viver isso. Entendeu? Que coisa boa. E mudou para você tudo? Mudou o significado. A gente falou tanto dessa coisa, eu falo de significado, dessa verdade, porque tem que fazer sentido. É isso aí. Porque sentido tem a ver com sentir. Isso aí. Que é diferente de só ser ou fazer. Não é? Quando você sente, muda tudo. Muda tudo. E não sentir faz você viver uma vida que não é a sua. Porque é engessado, gente, é robotizado, não é? Quando você tá fazendo aquilo, você fica, sabe, você fica endurecido, não é você. É como eu sempre falo, imagina uma camisa, o que vem à minha mente é a pessoa numa camisa de força. Isso aí. Entende? Tipo, as pessoas falam assim, nossa, hoje eu tô livre. É isso aí. Sabe? E a gente, quando a gente fala de livre, o peito vem pra frente. Porque muitas vezes a gente fica assim, ó. Você tá num cargo, você tá na tua empresa, você tá num casamento, você tá em tudo, toda a área da tua vida, que você não é você. É isso aí. E isso é engessado. E o não ser você tem um vai preço, fazer você viver uma prisão, como você tá falando. Uma prisão mental. De você achar que está sendo você e querer controlar tudo e todos. Isso. E isso vai... O que vai acontecer com você? Você vai começar a ter os problemas emocionais que quase todo mundo tem. Exato. Que é essa parte do pânico, que é crises emocionais, que é ansiedade,
essas angústias, né, de você fala assim, mas por que eu tô assim? Porque eu não tô vivendo o presente e porque eu não tô conectado comigo mesmo. É isso. Mas as pessoas falam assim, pô, Luigi, mas todo mundo fala sobre isso. É até difícil hoje saber o que é estar conectado consigo mesmo. Você tem um monte de gente falando um monte de coisa. Por mais simples que pareça ser o que eu vou falar agora, é o estalo real que veio e que eu ouvi de inúmeras pessoas de formas diferentes, mas eu entendi um sentido real. Não queira controlar absolutamente nada e não queira ser ninguém que não seja você. Quando você olhar para a sua vida, quando você olhar para você e sabendo que você tem uma base muito forte de algo que pode ajudar pessoas a transmutarem problemas, transformarem as suas vidas, carreiras, as suas empresas em alguma coisa que você sabe fazer, mira só nisso, mira só em você e o resultado do que vai acontecer em você vai ser a repercussão que você vai poder levar de transformação para o outro. Então, um recado que eu gostaria de deixar para você que está vendo, se tem alguém que te irrita muito, se tem alguém que te tira a tua paz, se tem alguma situação que você, toda vez que pensa ou passa, você fica totalmente desequilibrado, entenda que essas questões elas precisam acontecer como mestres que vêm para te ensinar sobre problemas que você precisa resolver dentro de você. Sempre. E se você não resolver isso, que é um primeiro aviso, você vai começar a ter o teu corpo sendo adoecido, até começar a somatizar, e aí quando começa a pegar na saúde, uma hora, algum desses pontos que é mais urgente vai te parar em cima de uma cama, seja como aconteceu comigo, uma síndrome do pânico, por exemplo, que eu não podia fazer uma reunião e ficava, meu Deus do céu, eu preciso sair daqui. Então, assim, ó, olhe para você. Tem um gatilho ali, né? Tem gatilho. algo que vai desencadear e é importante a pessoa olhar para isso. É muito mais caro e muito mais custoso você ficar olhando pro restante, ficar se comparando, enfim, do que você olhar para você. Que é o que eu falo. Eu falo que isso é o resgate da verdadeira identidade. É isso aí. Por isso que eu falo, quem é você? Uhum. E muitas vezes, eu falo sempre, o resgate da identidade se faz com maturidade. Com 20 e poucos anos, não. Você tá na... Eu quero casar, quero me formar, quero. O resgate da verdadeira identidade é assim, o que eu faço com as escolhas que eu fiz? Uhum. Aí é necessário ter este embotamento, olhar para dentro e falar, peraí, vamos lá, não faz mais sentido isso. Agora eu quero isso. Então, é importante. Total. Mergulhar e falar, bom, foi maravilhoso, eu sou grato a Deus, universo, tudo, mas agora eu não quero mais, isso não dá mais, tá apertado aqui. Tá fazendo bolha esse sapato. E tem uma coisa importante sair deste lugar, que você tá né? falando, que é a pessoa começar esse processo de realmente sair dessa matrix. Isso. E ela acaba voltando porque muitas vezes ela não tem força ainda, ela não está condicionada. Como um trabalho de academia. Que é novo, né? Você não treina hoje e fica forte amanhã. Então você começa a fazer isso, você precisa de uma coisa que é extremamente importante. O ambiente e as pessoas. Eu tive que fazer um detox total. Eu já fazia isso, só que ainda tinha algumas coisas ali que eu não mexia. Perfeito. E muitas vezes vai ser na sua própria família. Gente, perfeito isso. Gente, por favor, presta atenção nisso daí. Se você não começar a identificar quem são as toxicidades, os sabotadores, as pessoas que falam, ó, você já tá indo muito longe, ó, volta pra cá. Você vai dar muito certo. Mas calma, fica mais pertinho de mim aqui, porque você não sabe, lá na frente alguém vai te dar um golpe, não sei o que, de novo, né? Então, os reforços negativos, e não é culpa dessas pessoas. Essas pessoas, elas têm te amam, estão ali. Te amam e não querem ver você mal. E elas estão se comparando à própria vida que elas têm. Exato. Então, quando você for, vá como filho, vá como irmão, como sobrinho, e dê o seu melhor nesse papel. O papel de empreendedorismo, você precisa se consultar, ou executivo, você precisa se consultar com pessoas que já viveram isso e que sabem o que significa isso. Perfeito. Por isso, hoje, a comunidade que a gente tem de C-levels, de executivos e de empresários, é para isso, porque quem quer se tornar vai ter a resposta de alguém que já viveu isso. Sim, perfeito. Quem está lá vivendo isso e tem dúvidas sobre isso, vai se consultar com pessoas que estão vivendo isso e que têm mentores que ajudaram a transmutar isso.
E quem quer fazer algo de melhor pensando em vendas, em marketing, em gestão, em processo, seja o que for voltado a uma estrutura empresarial, vai ter tudo isso a seu dispor. Isso faz toda a diferença. Buscar comunidades como essa maravilhosa, porque, gente, é o mesmo nível e níveis acima. Você quer crescer? O que que você quer? Começa sempre assim, né? O que que você quer na tua empresa? O que que você quer na tua vida? É isso aí. E aí, procure pessoas, ambiente, a ambiência, gente, é isso. Você tem que estar conectado com pessoas que estão falando a mesma língua. Uhum. Você fala japonês e tá ali, né, querendo com uma pessoa que fala italiano, não, você só fala japonês, é só japonês. Então, assim, não, as pessoas não se entendem. Quando você tá nesses grupos, nessas comunidades, é incrível esse trabalho que você faz. E é isso. É maravilhoso. É gratificante porque você vai aprender todos os dias com pessoas que são diferentes, mas Isso. são todos seres humanos com uma história única e que Isso. nasceram com um único propósito de passar uma mensagem, de passar um ensinamento para Deixar pessoas um que legado, nasceram para ouvi-las. É. E o que a gente falou nesse vídeo é muito real. Você tem uma responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade de, se não passarmos aquilo que viemos para ser, para pessoas que nasceram para nos ouvir, isso vai ser cobrado da gente. Então, como que fica a tua mente hoje, se você tem esse recado, se você tem essa mensagem, se você tem essa transformação e você não aplica isso no seu dia a dia? Um dia você vai ser cobrado. Durma com esse barulho aí, viu? Não, e é a mensagem que eu falo sempre pra mulherada aqui, as minhas mentoradas. Qual é o milagre? Qual é o teu... Desculpa, qual é o teu óbvio que pode ser o milagre de alguém? É isso aí. É sobre isso. A gente estava com o Newton, que é o CEO da European Assistance, que é a empresa que eu vou agora depois, e ele falou uma coisa que é exatamente isso que você retratou. As pessoas estão preocupadas em reinventar a roda. Se você fizer o básico bem feito com aquilo que você sabe, você já vai ser um milagre. Porque você vai estar na frente de 99% das pessoas. Não, e às vezes a gente tá ali batendo cabeça, tentando algo. Não, olha pra dentro. Tá aí dentro. E pode ser o milagre de alguém. Qual é o teu óbvio, Luiz? É isso. Incrível. Querida, eu tô muito feliz. A gente tá chegando aqui ao final. Olha, dá vontade de conversar aqui 2, 3 horas. Ele tem que voltar, né, gente? Coloca aqui nos comentários aqui. Quero ele de volta. Quero que ele fale sobre isso. Quero entender mais. Procure aqui, mais uma vez, as redes sociais do nosso maravilhoso aqui, Luiz, querido. Desce um pouquinho aqui. Siga ele, gente. Coloca ali pra seguir. Tem o canal do YouTube também? Tem, que é Luiz Abelama também. Luiz Abelama. Tem o link aqui, gente, ó, link da bio, que a gente costuma falar aqui, ó. Tá ali o link da bio, todas as informações, muito bacana. Aí a gente traz um patamar, alguns recados de quem quer ter um diagnóstico gratuito para poder não só contar a sua história, mas para poder ter um olhar voltado para essa empresa. Preenche, ele tem um formulário. Já vai direto pro WhatsApp e meu time já atende na mesma hora. Nossa, que então, incrível já na mesma isso. hora que mandar a dúvida, já tem ali, tem alguns cases de sucesso. Muito enfim, bacana. E toda a estrutura, aí, as principais pessoas que já de alguma forma participaram, muito enfim. Bacana. Então tem tudo escrito. Eu acho que um recado que eu poderia deixar um recado final, nisso, isso. Primeira coisa, se você quer ter uma transformação no teu negócio, se você quer ter um trabalho muito fundamentado para marketing, para vendas, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para você e começar a resolver os seus BOs, como a gente fala. Isso. Esses BOs é parte do que nós fazemos dentro da MLA Negócios. Por quê? Esse processo de você contar a sua história, falar por que você fez o seu produto, falar por que você fez o seu serviço, cases que você pode compartilhar. E se você não tem cases, o porquê do que você faz já é muito importante e vai impactar muitas vidas. Então, se você tiver um olhar e quiser revisitar tudo isso, clica no nosso canal do YouTube, pode ser no Instagram, não tem problema. Tem sempre um link que você vai conseguir já ir direto para o nosso time, marcar um momento, e esse diagnóstico gratuito é para te falar o seguinte: olha, você está aqui hoje. Você pode estar aqui com essas ações. Se você quiser se posicionar da melhor forma possível para fazer a diferença no teu negócio, na tua vida e impactar milhares de pessoas, eu estou aqui para te ajudar. Incrível. Encantada.
Querido, eu tô muito feliz de te receber aqui. Foi uma O prazer grande foi meu. alegria, Prazer foi meu, alegria, viu? muito bom. Desculpa sucesso. ser tão rápido assim, mas Imagina, um conseguimos, sucesso né? para isso, sucesso para você, obrigado. para todas as pessoas que se conectarem contigo. Ah, Conte que a sua legal. história, não é? Show É demais. sobre isso, meus amores. Querido, obrigada mais uma vez, viu? Meus amores, a gente fica por aqui com essa entrevista maravilhosa. Clica aqui, comenta, deixa uma mensagem. É importante essa troca que a gente faz aqui. Esse conteúdo que é produzido é para você. É para ajudar você que está assistindo a gente. Então, passa o link. Tem aquele amigo que você quer compartilhar. Você fala, puxa, acho que seria bacana para a empresa dele. Isso, a gente precisa disso. Juntos nós somos muito mais fortes. A gente fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Um beijo no coração.